Helena, uma jovem advogada determinada, se depara com um caso que desafia sua coragem e habilidade. Ao descobrir uma conspiração familiar que deserdou injustamente um homem, ela decide lutar pela verdade, enfrentando ameaças e poderosos inimigos. Será que ela conseguirá restabelecer a justiça? Descubra agora como a coragem de Helena pode mudar o destino de uma família. O início de uma descoberta. Helena sempre acreditou que a justiça era mais do que uma profissão, era sua missão. Formada em direito há pouco tempo, ela trabalhava como advogada em um pequeno escritório, mas sonhava com um caso que fizesse a diferença. Esse sonho começou a tomar forma quando recebeu a visita de Dona Laura, uma senhora idosa com olhos cansados, mas cheios de determinação. Laura revelou a Helena uma história que parecia saída de um filme. Décadas atrás, seu irmão mais novo, Augusto, havia sido deserdado pelo pai em circunstâncias suspeitas. Na época, Augusto era um jovem humilde e trabalhador, que tinha o sonho de abrir seu próprio negócio. No entanto, uma reviravolta inesperada na família o deixou sem nada. O testamento original, que garantia parte da herança a Augusto, fora substituído por outro, deixando todos os bens para os irmãos mais velhos. Pouco tempo depois, Augusto faleceu em condições misteriosas, carregando consigo a dor da injustiça. Movida pela paixão por casos difíceis, Helena decidiu investigar. Começou vasculhando documentos antigos no cartório local e conversando com antigos conhecidos da família. Aos poucos, percebeu que a deserdada de Augusto era muito mais do que um erro. Era resultado de uma conspiração articulada pelos irmãos para eliminá-lo do testamento e garantir a herança apenas para si. Conforme avançava em suas investigações, Helena começou a enfrentar dificuldades. Muitos documentos haviam desaparecido, e aqueles que poderiam ajudar estavam assustadoramente relutantes em falar. "Você não sabe onde está se metendo", avisou um homem ao telefone em uma ligação anônima. Mesmo com as ameaças, Helena não desistiu. Para ela, o que estava em jogo não era apenas justiça para Augusto, mas a verdade que ele nunca teve a chance de contar. Determinada, ela sabia que o caminho seria perigoso, mas estava disposta a enfrentar tudo para expor os segredos do passado. A determinação de Helena estava sendo testada a cada passo. Ela passou semanas revisando os antigos documentos, visitando arquivos e até conversando com pessoas que haviam trabalhado com a família nos tempos de Augusto. No entanto, quanto mais ela cavava, mais se via envolvida em uma teia de segredos. Alguém claramente queria que a verdade permanecesse enterrada. Certa noite, enquanto estava em seu escritório, Helena recebeu outra ligação misteriosa. A voz no telefone estava baixa e rouca. "Você sabe o que está fazendo, não sabe? Está brincando com fogo." O medo tentou tomar conta, mas ela sabia que não podia recuar. Essa não era apenas uma questão de vingança, mas de justiça. Em sua busca por respostas, Helena conseguiu acesso a um dos documentos mais importantes da família, um testamento original que aparentemente havia desaparecido. Era claro que Augusto fora injustiçado. Ela estava mais próxima da verdade, mas também sabia que os poderosos irmãos de Augusto fariam qualquer coisa para impedir que isso fosse revelado. Certa manhã, Helena foi surpreendida por uma visita inesperada. Um dos filhos de um dos irmãos de Augusto, um homem influente na cidade, bateu à sua porta. "Eu sei o que você está fazendo, Helena", disse ele com um sorriso frio. "Eu não gostaria de ver você em apuros." Sua ameaça estava disfarçada de preocupação, mas Helena não se intimidou. Ela sabia que não poderia parar agora. Com os riscos aumentando, Helena procurou a ajuda de um jornalista investigativo, Miguel, que havia seguido outros casos de corrupção na cidade. Juntos, eles começaram a trabalhar em uma estratégia para expor a conspiração sem se colocar em perigo imediato. Durante semanas, eles coletaram mais evidências e contataram testemunhas dispostas a falar, mas o clima de tensão estava ficando insuportável. As ameaças continuaram. Uma noite, o carro de Helena foi encontrado riscado, e em uma carta anônima, um aviso claro: "Pare de cavar, ou as consequências serão piores do que imagina." Mesmo com o medo constante, Helena sabia que não podia recuar. Ela estava perto de descobrir o que realmente aconteceu com Augusto e de fazer justiça pelo legado perdido de sua família. Ela sentia que o tempo estava se esgotando. Algo grande estava prestes a acontecer, mas ela precisava de mais uma peça-chave para completar o quebra-cabeça. E então, no momento mais inesperado,
essa peça apareceu. A revelação e a vitória da justiça. A pressão estava aumentando, e Helena sabia que o momento da verdade estava se aproximando. Após meses de pesquisa e desafios, ela finalmente obteve uma pista crucial. Um velho advogado, que havia trabalhado para a família de Augusto, entrou em contato com ela. Eu sabia que a justiça um dia prevaleceria, disse ele, entregando-lhe um envelope com um documento crucial. Era o testamento original de Augusto, que havia sido cuidadosamente escondido por anos. Esse documento tinha o poder de reverter toda a conspiração que a família tentará manter em segredo. Ele comprovava que o verdadeiro desejo de Augusto era que a herança fosse dividida igualmente entre todos os filhos do patriarca. No entanto, com a falsificação do testamento, os irmãos mais velhos ficaram com tudo, enquanto Augusto foi empurrado para uma vida de dificuldades. Com a evidência em mãos, Helena decidiu levar o caso aos tribunais. Sabia que isso significaria um confronto direto com os membros mais poderosos da família, mas também que não havia mais espaço para recuar. A batalha judicial começou, e logo ficou claro que a família não estava disposta a ceder sem lutar. A pressão sobre Helena aumentava a cada dia, mas ela se manteve firme, confiando no poder da verdade. No tribunal, as tensões estavam à flor da pele. Os advogados da família de Augusto tentaram a todo custo desacreditar as provas apresentadas, mas a força do documento, combinada com as testemunhas dispostas a falar, fez toda a diferença. A verdade, que por tanto tempo estivera oculta, finalmente veio à tona. A justiça não apenas restaurou a herança de Augusto, mas também colocou fim àquela conspiração que por tanto tempo manchou o nome de sua família. No fim, o juiz declarou a anulação do testamento fraudulento e a restituição dos bens a Augusto, como ele sempre deveria ter recebido. A família de Augusto, finalmente reconhecida e restaurada, pôde então descansar, sabendo que a verdade havia prevalecido. Helena sentiu um misto de alívio e realização. Ela não apenas venceu uma batalha judicial, mas também cumpriu sua missão de trazer justiça à memória de um homem que, em vida, fora injustiçado. Sua carreira ganhou novos rumos, e, mais importante, ela provou a si mesma que a luta pela verdade vale a pena, não importa quão difícil seja o caminho. A herança não se resumiu apenas a bens materiais, mas ao legado de coragem e integridade que Helena ajudou a restaurar. A história de Augusto, finalmente contada, trouxe paz à sua família e a todos que lutaram por justiça. E Helena sabia, ao olhar para o futuro, que ela continuaria a defender aqueles que precisassem de uma voz em meio à escuridão. A história de Helena nos ensina que, mesmo diante das adversidades, a verdade e a justiça sempre prevalecerão. Cada desafio é uma oportunidade de crescer e lutar pelo que é certo. Se você também acredita no poder da coragem e da integridade, não deixe que nada o faça desistir. Continue acreditando em si mesmo. Se você gostou dessa história, não perca os próximos vídeos do canal. Há muito mais esperando por você.